Bom, a gente segue falando de política aqui no nosso Jornal do Piauí, porque hoje, inclusive, teve posse na Codevasf. Marcelo Castro, filho, assumiu a superintendência regional aqui no Piauí, Arivaldo. E olha, foi uma posse com muito prestígio, né? O auditório ficou pequeno, minúsculo, para tanta gente que foi prestigiar a posse, que eu diria que foi a primeira de um órgão federal no atual governo, considerando as reconduções em alguns órgãos, como o DENIT, Caixa Econômica. Essa foi a primeira posse para valer no órgão federal no atual governo do presidente Lula. Vamos acompanhar. Foi a primeira posse solene em órgão federal do Piauí no atual governo e foi prestigiada. O governo do estado foi representado pelo vice, Temístocles Filho, deputados estaduais, federais e lideranças políticas, principalmente ligadas ao MDB e ao senador Marcelo Castro. Marcelo Costa Castro, filho do senador Marcelo Castro, assumiu a 7ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. O senador, pai do novo gestor da companhia e avalista na indicação política, lamentou o atraso na ocupação dos espaços de cargos federais do estado, mas compreende o que chama de tempo do governo. Já estão acontecendo algumas nomeações, já deviam. É claro que a gente esperava que tivesse sido feito isso de uma maneira mais célere, mais rápida, mas tudo bem. O governo tem seu tempo e o fato é que hoje o Marcelo vai assumir aqui a Codevasf. Marcelo Castro fez questão de destacar as qualidades do novo superintendente. O Marcelo fez o dever de casa, quer dizer, ele formou-se em agronomia, ele é um empresário do setor rural, ele é irrigante, digamos assim, de relativo sucesso, então ele já chega com uma bagagem, né, de um empresário de sucesso na área, né, que a Codevasf tem a maior expertise, que é a área da irrigação. Então agora, com essa experiência que ele tem no setor privado, né, de executivo, ele agora vai gerir um órgão público, uma empresa pública da mais alta importância para o Piauí, para o Nordeste e para o Brasil. A Codevasf é considerado o órgão estratégico para o estado do Piauí. Dos 224 municípios, apenas um, Cajueiro da Praia, está fora da área de atuação da companhia. E o novo gestor promete seguir investimentos, principalmente em infraestrutura ligada à produção. A Codevasf, ela tem grande parte de suas ações vinculadas à área agronômica. Eu sou agrônomo de profissão, tenho 25 anos de experiência na irrigação, né? Trabalho com fruticultura irrigada, sou empresário e certamente isso é um facilitador para uma boa gestão, assim como minha experiência administrativa, no caso que trago aqui para casa, né? Os conceitos de uma boa administração, eficiência, assertividade, celeridade nas tomadas de decisões, bem como prazos, metas, planejamento e objetivo. Tem. Qualificado, Arivaldo Barbosa, o currículo mostra que é indicado por Marcelo Castro, né, para o pai, que é senador da República, e também revela, Arivaldo, uma espécie de guinada na gestão da Codevasf, que até o ano passado tinha uma indicação do Progressistas. É verdade, exatamente. Ele mudou assim de campo total, né? Inclusive, do lado do Progressistas, que bateu de frente, inclusive, com Marcelo Castro do ponto de vista político, né? Senador Ciro Nogueira, agora o senador Marcelo Castro, assume o poder lá na instituição, que, aliás, é uma instituição muito importante para o Piauí. Ela já foi, assim, o principal parceiro, em termos públicos, de investimentos no estado. E a companhia tem tudo para restabelecer essa situação, considerando a grandeza que ela representa, né? Muito bem estruturada, é a 7ª Superintendência Regional da Codevasf, então que muda de gestão e de orientação também. Então esperamos que ela continue sendo uma parceira importante para o desenvolvimento e o progresso do Piauí. Sabe, a gente falou muito aqui no Jornal do Piauí, nas participações que você trazia para nós, de quanto a bancada piauiense debateu, discutiu quem era que indicar o quê, quem ia ser o responsável pelos nomes que iam ocupar determinadas funções. Esse debate acabou, mas é lento, né? Costuma ser, eu nem sabia que imaginava que era tanto. A posse de cada um desses nomes nessas pastas e órgãos tão importantes para o desenvolvimento do Brasil, em especial do Piauí, no caso da Codevasf.
Codevasf, que foi a mais cobiçada, né? De fato, era a pasta com maior potencial de capilaridade, ou seja, de estender suas ações para os vários municípios piauienses, faz obra, né? Então, aí eu realmente tenho um interesse maior dos políticos para poder realmente implementar suas ações e ter maior visibilidade. Então, o que a gente observa é que essas nomeações no Diário Oficial da União têm demorado a sair. Isso é a segunda nomeação. A primeira foi do Ícaro Carvalho, filho do saudoso ex-deputado federal Assis Carvalho, do PT, falecido, indicação do deputado Francisco Costa no INCRA. E agora, Marcelo Filho, que nem tem um filho no nome, né? Filho do senador Marcelo Castro, mas para não ficar o nome repetido do pai, é conhecido como Marcelo Filho. E expectativa para essa semana sair pelo menos mais uma nomeação, mas olha a quantidade de cargos federais que a gente tem, então está praticamente saindo uma nomeação por semana. Quem cuida dessas articulações é o ministro Alexandre Padilha, muito benquisto por todos, bem relacionado, só que o que a gente ouve aqui em Brasília é de fato que ele anota as demandas, né? Leva essas demandas para serem encaminhadas, mas que a resolução tem demorado bastante, então falta poder de execução, né? Não é só recepcionar essas demandas, mas é preciso que elas saiam. No primeiro mandato, o presidente Lula, inclusive, recebia os deputados, os senadores. Agora, até por conta de tantas atribulações a gente tem de um início de mandato, 8 de janeiro, a crise dos Yanomamis, a tentativa de fazer uma agenda, recolocar o Brasil internacionalmente, mas ele não tem recebido também os parlamentares. E é importante receber, é importante ouvir e dar esse encaminhamento. Então, a reclamação é generalizada. Não é só no Piauí, não. Os cargos federais estão demorando para sair. E o que acontece? Ficam os interinos ou ficam ainda nomes ligados à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, não só os cargos federais, mas outros cargos de segundo, terceiro escalão no governo federal ainda não foram trocados. É uma das críticas que é feita na articulação política do presidente Lula, Joelson. Agora, Sávia, eu quero que você acompanhe com a gente essa entrevista que o Olivaldo fez com o Marcelo Castro, o senador Marcelo Castro, porque o senador Marcelo Castro ele tem se destacado por ser relator de matérias importantes. Eu me lembro que desde a época da relatoria da reforma política, barrada pelo seu correligionário... 2017. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha rasgou o relatório, que demorou meses para ser feito. Ele viajou o mundo, pesquisou tudo que se tinha no mundo de reforma política, botou lá naquele relatório e o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara na época, ele pisou em cima, jogou para lá e fez lá um relatório de qualquer jeito, que é nessa regra que hoje tem, né? E agora ele volta a relatar questões que envolvem pontos eleitorais. É o Código Eleitoral. O Código Eleitoral é uma matéria que já passou na Câmara Federal e olha só a coincidência, Joelson. Ele foi relatado na Câmara pela deputada Margarete Coelho. Margarete Coelho foi a relatora na Câmara e agora o projeto segue para o Senado. E no Senado o relator Marcelo Castro. E essa é uma matéria considerada assim, fundamental até para dar suporte a possíveis reformas políticas que possam ser feitas, porque é algo assim perene que vai fundamentar, digamos assim, as regras eleitorais quando ele for transformado definitivamente em lei. E ele falou da expectativa que ele terá nessa missão de relatar o Código Eleitoral no Senado. Vamos ver. Já avançamos em vários aspectos, mas eu acho que é chegada a hora da gente poder fazer uma reforma mais radical, de corrigir erros que existem historicamente. Na verdade, o Brasil, quando adotou o sistema eleitoral que nós usamos hoje, que vige hoje, adotou de uma maneira errada. Ele copiou a metade de um sistema com a metade de outro sistema e a combinação dos dois não poderia dar certo, como de fato não deu. Então, se tiver uma coisa que a gente precisa modificar no Brasil, é o seu sistema eleitoral, assim como também a reforma tributária. Eu julgo as duas grandes reformas que o país precisa fazer. Ainda não estamos tratando de modelo, porque é um código eleitoral que foi aprovado na Câmara, que, aliás, a relatora deste código é uma piauiense, a Margarete Coelho, que fez um trabalho excepcional e agora nós vamos aperfeiçoar, ampliar e melhorar no Senado Federal.
Elivaldo Barbosa, mudanças, portanto, devem acontecer ou consolidação de mudanças já em prática. É, correto. Então, lá no Senado, essa matéria sendo relatada, não provocando mudanças, ele é ratificado e já segue para ser aprovado, ser transformado em lei. Ou então, se tiver alguma mudança proposta nessa discussão no Senado, ele retorna para a Câmara, eu acho que dentro de um acordo, de consenso, para que ele possa entrar em vigor já, quem sabe, norteando as eleições municipais do próximo ano. Sávia, evidentemente, quando se fala a respeito de reforma, qualquer que seja ela, Brasília se movimenta. E no caso da reforma eleitoral, que é o motor para boa parte, para todos, né, na verdade, os integrantes das duas casas aí, Senado e Câmara dos Deputados, então, principalmente, a mobilização deve ser grande, né? Não é por acaso, Joelson, que o psiquiatra Marcelo Castro é escolhido para relatar os projetos mais complicados, intricados aqui de Brasília. O orçamento geral, código eleitoral, não é por acaso. Ele tem expertise nessa área, porque de fato são muitos interesses. O que os grandes partidos querem não é o que os pequenos partidos querem. E há muitos grupos de pressão aqui em Brasília, naturalmente. Acredito que o senador tem, com certeza, uma série de estudos até acumulados, como o Elivaldo citou, desse período anterior, em que ele foi barrado pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mas ele vai precisar atualizar as discussões, realmente fazer essa interlocução, essas audiências com os partidos, com os representantes da Justiça Eleitoral, para tentar formatar algo a tempo da eleição, porque o que acontece aqui em Brasília, quando não se chega a um consenso, é retardar tanto a decisão a ponto de ficar inviável a implementação dela a tempo. Então, ele sabe que corre esse risco, por isso tem que correr contra o tempo.